Bom dia, como é que está o meu povo hoje? Espero que estejam, né, junto comigo aqui nessa mensagem. Eu sei que está difícil, eu sei que está complicado, vocês estão sofrendo como eu estou sofrendo no meio de uma crise, né, que nós nunca passamos e espero em nome de Jesus nunca mais passar, mas faz parte desse processo onde Deus vai trabalhando conosco e falando conosco e nos instruindo em tudo. Eu acredito que a graça de Deus, então, ela vai trazendo contornos e nós vamos buscando entender o que Deus quer. E esse processo pode ser lento, né? E nós estamos olhando para Deus, que conhece o nosso coração e a nossa vida, e vai passar. Creiamos nós também que vai passar. Cuidemos de tudo, né, para não corrermos o risco de trazer um problema para nós mesmos ou para os outros, né? Então, cuidem-se. Vamos orar. Deus e Pai, nós te agradecemos o privilégio de acordar hoje de manhã. Há tantas pessoas que nesse período de crise não estão acordando. Há tantas mães e pais e filhos chorando por conta dessa crise. Ó Deus, vários de nós temos parentes que estão passando por isso, ou até membros que podem estar à beira de passar por situações assim. Então, livra-nos, ó Deus, cuida de nós, e que a Tua graça nos assista em tudo e ajuda-nos a sermos cristãos que são capazes de passar por momentos assim e saírem melhores do que quando entraram. Eu louvo ao Senhor por isso, já te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Hoje nós vamos tratar da última mensagem da série, Aprendendo Mais de Deus. E hoje nós vamos falar sobre como é que Deus exerce o cuidado dele em nós, conosco e através de nós. Como é que Deus faz isso? Como é que isso acontece para que a gente possa sair melhores do que quando chegamos? E isso pode ser uma crise para todos nós, pode ser uma dificuldade para todos nós, e precisamos então esperar o cuidado de Deus. O nosso texto, então, nós vamos encontrar aqui em Êxodo, capítulo 14, e nós vamos até o verso 31. Talvez você já ouviu dizer o seguinte, né? Faça a sua parte e eu te ajudarei. E talvez você está pensando, aí eu já li esse versículo em algum lugar. Não leu porque ele não existe, né? Mas o princípio, sim. Né? Há uma parte da ação de Deus e da ação humana, como se fosse de fato uma ordem, né? Talvez você está pensando aí, mas eu faço tudo certo, por que as coisas dão errado? Não é? E, querido, não é sua culpa pelo que está acontecendo, né? Essa situação vem de longe e Deus permitiu que ela nos alcançasse de alguma maneira e causasse o estrago que estamos vendo aí. Fora isso, as dificuldades políticas e econômicas, e a gente está aqui nesse deserto tentando aproveitar a água que Deus dá e o maná que cai do céu. Não é literalmente, eu ia falar literalmente, mas não é literalmente, mas né? O maná do céu não é apenas o que enche o corpo, mas é o que enche a mente e que nos ajuda a caminhar mais um dia. Porque de dia o povo saído do Egito, né? Ele tinha a nuvem no céu
e à noite ele tinha uma coluna de fogo. Então nós podemos refletir dessa maneira o que Deus está fazendo para nós e para nos ajudar. E o que nós estamos atrapalhando o trabalho de Deus, né? Passando aí o carro na frente dos bois. Agora, esse texto, ele tem então um caminho atrás, e logo atrás. Êxodo capítulo 14, ele está narrando aquele momento que Moisés sai do Egito para o deserto em direção ao Mar Vermelho. E juntamente com ele, os egípcios saem atrás para matar os homens de Deus escolhidos ali, os judeus que estavam começando uma nação. E havia mais de 2,5 milhões de pessoas, era realmente uma nação. E eles andavam na frente e os egípcios atrás. Por que os egípcios não o alcançavam e rápido? Porque na estratégia de Deus, os egípcios ficavam como se fosse numa noite que não passava. Enquanto isso, os judeus ficavam num dia que não concluía, não terminava. Então, enquanto os egípcios estavam lutando contra a escuridão e indo muito devagar, os judeus estavam andando com facilidade e com rapidez ali em plena luz do dia. E ainda assim eles ouviam os tropéus de cavalo, né, os cavaleiros talvez gritando, não sei, várias coisas acontecendo lá. E eles começaram então a reclamar. Eles começaram a questionar. E falaram assim para Moisés: Moisés, será que não tinha cemitério tão grande que nos pudesse enterrar? Você tem que trazer a gente para o deserto. A gente não falou que a gente queria ficar lá. Nessa hora, né? Eu sei que muitos falaram, né? Mas lembra, esses homens e mulheres acabaram de ver os milagres de Deus, os 10 pragas do Egito. E a última praga, você lembra bem que Deus tomou o primogênito de tudo que era ser vivo, menos aqueles que estavam com seus umbrais decorados com o sangue do cordeiro, de um animal. Irmãos, esse é o ser humano. Esse é o ser humano. O povo clama, mas não olha para trás e não entende o que deveria estar fazendo. E para nós, hoje, nós vamos buscar entender como é esse cuidado de Deus. E nós temos duas partes aqui. Querido, ele vai mostrar uma parte, a nossa parte, e vai mostrar onde Deus vai fazer e nós vamos ter apenas que olhar. E nessa primeira parte, o verso 14 vai dizer o seguinte: o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. A primeira parte, o primeiro momento, a primeira instrução naquela travessia é: não murmure, cale-se, não questione Deus. E nós às vezes vamos ter que viver assim. Você está vivendo assim, eu estou vivendo assim. Eu clamo a intervenção de Deus, mas eu não murmuro por estar passando o que eu estou passando. Por estar vivendo o que nós estamos vivendo, por ouvir de vocês alguns relatos que mostram realmente que as coisas não estão boas. Não murmure, não fale, porque Deus está trabalhando.
Segunda coisa que nós vamos ver aqui nesse texto é que há uma parte que diz a você e a mim. Ele diz o seguinte: disse o Senhor a Moisés, por que clamas? Neste caso, havia algo para ser feito. O que é que deveria ser feito? Agora era a hora de marchar. No verso 15, o texto diz o seguinte: disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Fale aos filhos de Israel que marchem, é hora de andar, não é hora de ficar parado. Deus mandou marchar, vai em frente. E eu imagino que quanto mais se aproximava do mar, mais as murmurações ficavam difíceis. E mais medo, e terror, e pavor ia enchendo o coração daqueles que não estavam prontos para aquela jornada. Marche. O que temos que fazer hoje é fazer. Se você pode ficar em casa, fique. Se você tem que trabalhar, vá trabalhar. Se cuide. Porque Deus está cuidando de você. Mas aquilo que é para você fazer, é para você fazer. Terceiro ponto aqui, que é levantado no verso 16, ele diz assim: e tu, né, para Moisés, levanta o teu bordão, estende a mão. Então Moisés tinha uma ação específica agora. E eu creio que, para mim e para você, o nosso bordão, o nosso cajado, é a sua voz em oração. Talvez é a hora de orar em família. Sempre é hora de orar em família, né? Orações individuais. É o nosso cajado, é o que nós podemos fazer e é o que nós devemos fazer. Por quê? Porque Deus já está fazendo. E eu confio que o momento de Deus vai acontecer e nós ficaremos livres dessa situação. Em quarto lugar, lá no verso 22 e adiante, os judeus, os israelitas, entram no túnel da água à direita, água à esquerda. Eles nunca tinham visto nada assim. E agora eles precisavam confiar que aquelas águas que estavam contidas permaneceriam daquela maneira até que todos passassem. Irmão, enquanto a situação está acontecendo, eu preciso confiar que Deus vai fazer aquilo que Ele disse que ia fazer, cuidar de nós. Agora, há uma parte da confiança que é ver o que Deus está fazendo. É confiar que Deus está mostrando para você o que é para ser feito. Por exemplo, nessa pandemia, de sair com os EPIs, né, os equipamentos de proteção individual, a máscara, as lavagens de mão, o álcool gel, evitar aglomeração, evitar aquilo que pode trazer o problema para dentro de casa. E alguns de nós, a confiança é muito maior porque estão trabalhando com isso, os enfermeiros, médicos, e eles estão no risco. E isso pode acontecer. Eu tenho que confiar que Deus está cuidando, e se isso acontecer, Deus vai dar liberdade para que a gente seja curado. Ou não. Mas eu tenho que fazer aquilo que eu tenho que fazer. E o primeiro ponto é que eu preciso confiar
o que Deus tem para a minha vida. Você vai precisar, assim como Moisés fez, essa confiança. Deus fala: Moisés, verso 21, estenda a mão sobre o mar, para que Deus veja e o povo veja, para que Deus veja, não para que o povo veja como é que eu vou agir através de você. E o tem feito até aqui, porque aquele cajado tinha história, desde o começo, aquela primeira praga, ou melhor, o primeiro exercício de fé do milagre da ação de Deus à frente de Faraó, quando aquele cajado se transforma numa serpente. A hora de crer, é hora de orar, é hora de fazer o que você tem que fazer. Coloque-se na mão de Deus. Não é um momento de uma vitória em conteste, né? Não é levantar a mão como se você fosse fazer alguma coisa, mas é dizer que o Deus que faz está com você. Então essa primeira parte, ela vai exigir de mim, de você, uma coisa difícil. É fácil ensinar, mas muito difícil de fazer e viver, que é obedecer. Nós temos falado muito sobre isso na nossa igreja. Obediência é o exercício mais difícil da fé. A gente espera que os filhos obedeçam, mas a gente nem sempre está disposto a isso. Porque, de repente, algumas questões que Deus coloca são questões que eu já sei. Por que Deus vai falar algo que eu sei, e se não é o que eu faço ou o que eu quero? A parte de Deus, a segunda parte que o texto traz para nós aqui. Primeiro, a parte do homem, o que o homem tem que fazer, que cabe a ele. Assim como Jesus falando com aquele povo lá na sepultura de Lázaro. Jesus fala para aquele povo: vai lá e tira a pedra. E o povo reclama: Jesus, ele já morreu há mais de 3 dias, o cheiro já tá forte. Eu imagino que aqueles que foram para tirar aquela pedra da porta da sepultura e recebe aquele ar quente, deve ter pensado: esse Jesus é doido. Mas quando Jesus manda Lázaro levantar e sair, eles veem a graça de Deus, a misericórdia de Deus. Mas havia uma parte humana para ser feita: acreditar e obedecer e fazer a parte que cabe. E os judeus, os israelitas, tinham que ter feito a sua parte que lhes cabia. E assim é conosco, meus irmãos. Deus exerce o cuidado dele através de nos ensinar a obedecê-lo e fazer a parte que nos cabe. Você não pode atravessar a rua correndo sem olhar para os lados. Você não pode sair na rua hoje sem nenhum equipamento de proteção individual que você sabe que é necessário, imaginando que Deus vai te guardar. Então, obedeça. Na segunda parte, então, a parte de Deus. E aí nós voltamos para o nosso verso 15. Porque no verso 15 há 2 responsabilidades. Aquela que Deus vai fazer e aquela que nós faremos. Enquanto que para nós era para a gente se calar e ficar quieto e deixar Deus agir. Agora, Deus nos orienta. Ele vai dizer: o Senhor
pelejará por vós e vós vos calareis. Quem que vai pelejar? Deus. E Ele vai nos orientando. Ele vai nos capacitando. A palavra dele é para isso. É para formar um povo. É para criar uma cultura bíblica. É para que a gente pense biblicamente o tempo todo. É que a gente decida fazer o bem. Não. Nós precisamos sempre fazer o bem. Mas a gente conhece o mal. Então, eu posso fazer o errado? Não, querido. Você só pode fazer o certo. Porque você sabe o certo. Porque Deus tem orientado. Porque a palavra tem te dado capacidade para entender as coisas. Como aquela família que se separa, aquele casal que entra em divórcio. Deus falou, não faça isso. É claro que eu entendo que há situações que me fogem ao controle, né? Como viver com um homem violento em casa. Eu não colocaria nenhuma mulher numa situação dessa. Mas vamos ter que especificar, e situações têm que ser vistas. Por quê? Porque há uma orientação para isso. Há uma disposição de que o casamento seja bom e traga os benefícios pelo qual ele foi instituído por Deus, porque foi Deus que cria. Ele vai nos orientando como criar filhos, como tratar, e nós vimos nos nossos devocionais, como tratar a família. O homem mais velho, a mulher mais velha, a moça mais nova, o rapaz mais novo. Segunda coisa que Deus vai fazer, Ele vai nos guiar no caminho. Ele não apenas orienta, Ele vai nos guiando no caminho. E não sei se você prestou atenção nesse texto, mas ele é fantástico. Ele diz o seguinte: então o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. Porque agora havia dois ambientes aqui. Deus estava cuidando do povo, estava guiando o povo, para que eles pudessem se proteger no seu caminho e naquilo que Deus quer fazer. Não podemos querer andar na frente de Deus. Então Deus, no verso 20, ele protege. Que fantástico. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel, os dois povos, as duas massas de gente separadas. A nuvem era escurecida para aqueles que precisavam, e para outros esclarecia. A noite, de maneira que em toda a noite esse e aqueles não puderam aproximar-se. Havia escuridão no fundo para o exército se mover mais lentamente, e havia clareza e havia luz para aqueles que precisavam andar rápido. Deus protege, Deus guarda, e Deus vai cuidar de você. Faça a tua parte que eu te ajudarei. Faça aquilo que é necessário para fazer. Faça aquilo que vai trazer graça a Deus pela sua vida. Não coloque as pessoas em risco. O milagre de Deus vai chegar, e às vezes precisa de um milagre mesmo. E eu não sei como é que Deus vai agir nesses dias. Não sei como Deus vai agir nesses dias. Mas eu sei que Deus pode fazer um milagre. Não sei, com uma vacina, e vai usar quem quer que Ele queira. Ou qualquer outra coisa. Eu não sei como Deus vai fazer isso. Mas eu sei que Ele vai fazer porque Ele fez. E essa é a parte dele. Porque eu não sei fazer vacina. Se eu soubesse, eu já teria feito. Então, naquele momento, Moisés estende a mão sobre o mar, e um vento forte começa a soprar durante toda a noite, e ao se levantar de manhã, o povo viu a terra seca e as águas divididas
Um muro de água de um lado, um outro muro de água do outro. E certamente os filhos de Israel foram caminhando, foram andando por aquele milagre de Deus, confiando na graça de Deus, na vontade de Deus, na proteção de Deus, mas o milagre estava lá. O milagre é uma coisa que só Deus pode fazer. E Ele pode usar o ser humano para isso também. Talvez isso é confuso para alguns, eu sei de pessoas que pensam diferente, mas eu entendo que Deus pode fazer qualquer coisa, então Deus pode fazer qualquer coisa. Então Deus vai fazer o que com esse povo? Em último lugar aqui, Ele vai livrar, não é? Então os versos 29 adiante, Ele vai dizer que os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto e atravessavam o mar. Enquanto isso, o exército de Egito vinha atrás. Eu imagino que toda a surpresa que os soldados tiveram quando viram aquele mar aberto. E talvez viram lá na pontinha, lá no finalzinho, o restinho do povo passando. E talvez o comandante gritou: agora, a gente pega eles. E eles entram mar adentro. Até que o último pé dos filhos de Israel sai da água. E então as águas fecham. E aqueles egípcios nunca mais seriam vistos. Irmão, Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Mas há duas partes na ação de Deus. A parte que cabe a você e a parte que só Deus pode fazer. E para concluir nosso tempo hoje, eu quero nos lembrar, eu sei que eu já contei essa história algumas vezes, até recente eu acho. Numa das minhas viagens para a Bahia, e andando à noite, furei 2 pneus do meu carro, com a família, as crianças pequenas. Parei naquela estrada BR-101, à beira da estrada. Os filhos eu coloquei eles no meio do mato com a esposa. E houve um momento de fé assim fantástico. Nós oramos como família. Nós 5 ali naquele matagal, orando para Deus fazer um milagre. Porque era de noite, quem para de noite numa estrada daquela, nem eu pararia, eu acho. Então eu falo para a Gisele: olha, eu vou tentar achar um posto aqui. A gente tinha acabado de orar pela intervenção de Deus, pela ação de Deus, e eu já estava dizendo o que eu entendia disso. Então Gisela falou para mim: já que nós oramos, peça para alguém. Eu falei: amor, nem eu pararia, eu sou um cara legal. Ela falou: meu bem, nós oramos, peça, vá lá para a rua. Quase que eu disse como Pedro fala para Jesus: já que você mandou, né? Oh meu Deus, como a gente é fraco. E eu fui para aquela estrada 10 horas da noite, um breu só. E o carro apontou. Eu levantei a mão. Ele passou. E eu lá no meu coração pensei, eu sabia que não ia parar. 200 metros depois ele parou. Eu falei: agora vou ser assaltado. Ele deu ré até metade do caminho. E eu fui até ele e Deus agiu. Irmão,
Eu tive que ter fé. Eu clamei pelo milagre, mas eu tive que levantar e ir até a estrada pedir carona. Irmão, eu não sei como é que você está hoje. Não sei como é que você está vivendo esse drama e essa dificuldade que impera na vida dos brasileiros, na verdade do mundo inteiro hoje. Mas eu imploro a você, imploro, em nome de Jesus, faça a sua parte. Nós cremos num Deus de milagres, sim. Mas um Deus que não recompensa aqueles que querem uma intervenção dele sem fazer nada. Aqueles que se arriscam, aqueles que pulam do penhasco dizendo: Deus não vai deixar que eu morra. Não tente ao Senhor. Irmão, irmã, eu te imploro em nome de Jesus, faça a sua parte, porque Deus sempre faz a dele. Deus, eu quero te agradecer que o Senhor fala conosco, que a sua misericórdia nos alcance, que a graça do Senhor nos sustente e que o amor do Senhor nos conduza em tudo. Nos dá o tempo que precisamos para continuarmos crescendo, sabendo que o Senhor é Deus, que a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a tua fidelidade. Dá um dia de graça na tua presença hoje, que a gente consiga não apenas experimentar a tua graça, mas como vivê-la. Em nome de Jesus. Amém e amém.